Olá, hoje 22/1/2021, semana que no Brasil inicia-se a vacinação contra a Covid-19, semana importante então de esperança, de perspectiva de volta à normalidade. Esses são os nossos desejos para todos os brasileiros. Sem qualquer pretensão, ou sem nenhuma pretensão de exaurir a discussão sobre o tema, farei algumas considerações sobre o artigo 28A do Código de Processo Penal, que trata do acordo de não persecução penal. Esse artigo foi introduzido pela Lei 13.964 de 2019, lei esta conhecida como pacote anticrime. Lei cheia repleta, cheia de polêmicas, que inclusive teve diversos artigos suspensos em decisão do ministro Luiz Fux em uma ADI. Mas o artigo 28A está em vigência e é dele que nós vamos falar. A gente tem visto que o processo penal tem aumentado o seu espectro de incidência do chamado espaço de consenso ou de justiça negociada. Assim, ao invés de punir, trabalhe-se com a ideia de restauração, de composição, de acordo. E, nesse contexto, a gente tem deixado um pouco de lado o processo penal tradicional, aquele em que cometida a infração penal, tem uma investigação formal pela polícia, ou então pelo Ministério Público, depois há uma denúncia, uma instrução, uma sentença, a aplicação de uma pena, enfim. Tá? Hoje procura-se o acordo, procura-se o consenso. Até porque, no Brasil, essa é uma tendência, isso é o futuro do processo penal, da justiça penal. Porque no Brasil existem cerca de mais de 1.500 tipos penais. 25% desses tipos penais são de menor potencial ofensivo. Né? E 50%, esses tipos penais de menor potencial ofensivo, eles podem ser resolvidos através de uma composição civil ou de uma transação penal no juizado especial criminal. Né? Outra possibilidade também diz respeito à suspensão condicional do processo. Nesse caso, 50% dos tipos penais existentes na legislação brasileira podem ser tratados através da suspensão condicional do processo. Com o advento aí do acordo de não persecução penal, é possível que 90% das infrações penais existentes possam ser permitam ou a transação ou a suspensão condicional do processo ou então o acordo de não persecução penal. Tá? Esse, como disse, é o caminho, né, que deve ser enfrentado pela justiça penal brasileira. Sobre o acordo de não persecução penal, é importante, desde logo, que se diga que não se trata de algo novo. Né? Promotores e procuradores já vinham aplicando o acordo de não persecução penal, uma vez que estava previsto em uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a resolução número 181, que foi alterada pela resolução 183. Mas, enfim, já existe uma certa tendência de criação de regras processuais através de resoluções. Basta ver que a audiência de custódia foi uma criação do Conselho Nacional de Justiça. Também a OAB agora tem um regramento sobre a investigação defensiva. Todas essas matérias, não resta dúvida, que são matérias de processo e que constitucionalmente são privativas do legislador. Mas, pois bem, é só para dizer que já existia uma certa aplicação do acordo de não persecução penal. Entretanto, por se tratar de um regramento administrativo apenas, havia uma discussão de sua inconstitucionalidade. Mas isso não chegou nem a ter uma decisão em sede de controle concentrado do STF,
uma vez que caiu por terra essa discussão, já que foi editada a Lei 13.964 de 2019, que instituiu no artigo 28A o acordo de não persecução penal. Também é bom lembrar, ainda que seja um instrumento de política criminal inovador e pioneiro, em certa medida não é o primeiro, né? Nós já sabemos, existe a suspensão condicional do processo, a transação e agora o acordo de não persecução, mas também a colaboração premiada. Todos esses são institutos que, de certa forma, eles revisitam a obrigatoriedade da ação penal, né? Nessa oportunidade, daremos ênfase ao conceito, aos pressupostos, aos requisitos para o oferecimento do acordo, bem como para algumas questões polêmicas, né, em especial em relação à retroatividade do artigo 28A do Código de Processo Penal. Bem, encerrado o procedimento investigativo, relatado o inquérito policial, o Ministério Público terá as seguintes opções. Se presentes as condições da ação e os pressupostos de validade, o Ministério Público poderá oferecer a denúncia. É exatamente nessa situação aqui que aparece o acordo de não persecução penal. Ou seja, poderia denunciar, mas ao invés disso, vai oferecer um acordo de não persecução penal. Então, é pressuposto que haja uma justa causa para o oferecimento da denúncia, haja condições da ação, haja os pressupostos de validade. Do contrário, né, não cabe propor o acordo de não persecução penal. Óbvio que, não presentes as condições da ação, não presentes os pressupostos de validade, o Ministério Público deverá ou devolver os autos para complementar as diligências pela polícia, enfim, ou promover o arquivamento. O acordo de não persecução penal, frise-se, só cabe se estiverem presentes as condições da ação, né? Se não for o caso de arquivamento do inquérito policial, aí sim haverá a incidência, poderá ser proposto o acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal, ele é muito similar à transação penal existente já desde 1995 pela Lei 9.099, instituído pela Lei 9.099, aplicado exclusivamente no âmbito do juizado especial criminal, no caso, aos crimes de menor potencial ofensivo, entendido estes como aqueles que têm uma pena máxima combinada igual ou inferior a 2 anos, e também a todas as contravenções penais. Da mesma forma, na transação penal, mesmo provada a materialidade e havendo indícios de autoria ou de participação, o Ministério Público não está obrigado a oferecer a denúncia, mas irá propor a transação, que é um acordo também, né, entre o MP e o suposto autor do fato, de modo que o MP formula uma proposta e, se o autor aceitar e cumprir, haverá a extinção da punibilidade sem ter havido um processo criminal. Apesar da similitude do acordo de não persecução penal com a transação penal, não se pode fazer confusão entre os institutos, até porque a transação penal é exclusiva dos crimes de menor potencial ofensivo, portanto, do juizado especial criminal. E o acordo de não persecução penal, ele abrange todos os crimes, já veremos aí os requisitos, né, os pressupostos, a pena tem que ser inferior a 4 anos, a pena mínima inferior a 4 anos, deve ser aplicado, aplica-se ao acordo de não persecução penal. Vejam, se for possível a aplicação da transação, é a transação penal que deverá ser oferecida, uma vez que esta é mais benéfica do que o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal pressupõe que o investigado confesse a prática do crime. É uma condição
né, imposta que o investigado confesse formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Enquanto que na transação penal não se exige confissão, não se quer nem saber o que o sujeito tem para dizer. O acordo é para não discutir nada com o indiciado. Pois bem, vamos agora falar dos pressupostos e requisitos do acordo de não persecução penal. O artigo 28A dispõe que, não sendo o caso de arquivamento, ou seja, poderia ser oferecida a denúncia, pressupõe que haja as condições da ação, e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração praticada sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, essa pena mínima inferior a 4 anos deverá ser aferida, levando em consideração, inclusive, as causas de aumento e diminuição. O Ministério Público, então, diante dessas condições, poderá propor o acordo de não persecução penal, mediante outras condições que podem ser cumuladas e alternativamente. Então, vamos relembrar. Primeiro, não é o caso de arquivamento do inquérito policial. O crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. A pena é inferior a 4 anos. Pode, presentes os demais requisitos, o Ministério Público propor o acordo de não persecução penal. Significa que não vai existir a denúncia, não vai existir o processo, nesse caso. Aqui é uma situação interessante quando vai se ver que o tipo penal, o artigo 28, fala assim: mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativamente e alternativamente. É um pouco confuso isso, porque como é que pode ser cumulativo e alternativamente? Mas a interpretação pode ser feita da seguinte forma: são 5 condições existentes na lei. Dessas 5, as 3 primeiras são cumulativas, devem estar presentes sempre. São condições presentes em todos os acordos. E a 4ª e 5ª condição vai ser uma ou outra, as 3 primeiras mais a 4ª ou as 3 primeiras mais a 5ª. Então, quais são